Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Sandro e a partir de hoje vou compartilhar com vocês alguns vídeos de matemática para ajudá-los a relembrar ou recuperar alguns assuntos que ficaram prejudicados durante esta maldita pandemia. E para começar, hoje vou mostrar para vocês os conceitos de grandezas e razões matemáticas. Preparados? Então vem com o tio! Vocês já repararam que desde que tomamos consciência de que existimos, a gente tem a necessidade de controlar as coisas à nossa volta? Quando crianças, controlamos a quantidade de doce que ganhamos, para saber se o irmão não ganhou mais do que a gente. Quando adolescente, a gente controla o tempo que falta para acabar a aula de matemática, não é mesmo? Ou o tempo que falta para começar a partida de futebol. Quando adulto, a gente controla o dinheiro necessário para realizar um sonho. Enfim, várias e várias coisas. Ah, professor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Ora, meus jovens humanos. Tudo isso que a gente quer controlar é o que chamamos de grandezas matemáticas. Olha só. A definição matemática para grandezas é a seguinte: uma grandeza é tudo e qualquer coisa que podemos medir ou quantificar. As mais comuns são a massa, o volume, o comprimento, o tempo, o dinheiro, entre outras. Vocês conseguem imaginar alguma coisa que não possa ser considerada uma grandeza? Deixa eu ver. Tranquilo. Deixa aí no comentário algum exemplo se vocês descobrirem. Muito bem. O que os humanos evoluídos usam para medir ou quantificar essas grandezas, nós chamamos de unidades de medidas. Para algumas grandezas foram criadas unidades internacionais de medidas, como por exemplo, para medir o comprimento, usamos o metro. Para medir a capacidade, usamos o litro, entre outras. Mas isso é assunto para outra aula e vocês já devem conhecer unidades suficientes por enquanto. O conceito que eu quero mostrar para vocês agora é o conceito de razão. Ah, professor, isso eu sei o que é, porque sempre que eu discuto com alguém, eu sempre tenho razão. Calma, não é dessa razão que eu estou falando. A definição de uma razão é a seguinte, olha só. A razão é a relação entre duas grandezas expressas por uma divisão, na forma A dividido por B ou A sobre B. Por exemplo, se eu tiver duas grandezas que medem 4 e 5, então a razão entre elas é a divisão 4 por 5, ou, na forma de fração, 4 sobre 5. Mas a forma mais comum de representar uma razão é esta segunda forma aqui, forma de fração. Mais que uma divisão, uma razão é uma maneira de a gente estabelecer uma comparação entre duas grandezas. E a gente lê essa razão assim, lê-se como 4 para 5. Bom, deixa eu mostrar para vocês um exemplo para ficar mais fácil de entender o que é essa relação, essa comparação entre duas grandezas. Veja aqui, Imagine aqui um concurso público com 100 vagas no total, onde 500 candidatos se inscrevem. Se eu quiser estabelecer aqui uma relação entre vagas e candidatos, a gente simplesmente escreve, número de vagas por candidatos. E esta é a razão entre o número de vagas para o número de candidatos. E como isso é uma fração, ficam valendo aqui as mesmas regras de simplificação de fração. Então eu posso simplificar essa fração para ter uma ideia melhor do que significa essa comparação entre número de vagas e de candidatos. Lembra? Se a gente dividir por 10 em cima e embaixo, a gente cancela esse zero aqui com esse zero aqui. Dividindo por 10 em cima e embaixo, novamente a gente cancela esse zero com esse zero.
E assim a gente chega na fração simplificada 1 para 5. Ou seja, isso significa que existe uma vaga para cada 5 candidatos. Olha só outro exemplo, e esse é bem famoso. Vocês já ouviram falar em escalas? Aquelas informaçõezinhas que ficam lá no cantinho dos mapas? Uma escala nada mais é do que uma razão que compara uma medida no mapa com uma medida real. Aqui neste exemplo, como a escala é 1 para 150 mil, isso significa que a cada 1 centímetro no mapa, teremos na vida real 150 mil centímetros, ou 150 quilômetros. Legal, professor. Então, se a gente medir 2 centímetros no mapa, na vida real isso vale 300 mil centímetros. Ou 300 quilômetros, e é isso mesmo. É isso que faz com que os desenhos no mapa sejam proporcionais aos tamanhos reais. Mas isso vai ser assunto para uma próxima aula. Por enquanto é só. Beijos do tio e até a próxima!